Hoje, vamos falar sobre um tema essencial para quem é cristão. O que devemos evitar na hora de orar? Todo mundo sabe que a oração é uma parte importante da vida cristã, mas nem sempre fazemos isso da maneira certa. Às vezes, cometemos erros que acabam atrapalhando nossa comunicação com Deus. E o que queremos é orações que funcionem, que toquem o coração de Deus. Jesus nos deu muitas lições sobre como devemos orar e, mais importante, sobre o que não fazer. Ele nos mostrou que a oração não deve ser usada como forma de aparecer para os outros ou ganhar elogios. A oração é um momento entre você e Deus, e não um show para outras pessoas verem. Primeiro, Jesus disse: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Mas o que é um hipócrita? No tempo de Jesus, essa palavra era usada para descrever atores de teatro que usavam máscaras para fingir que eram outra pessoa. Por fora, eles mostravam uma coisa, mas, por dentro, eram diferentes. E é isso que acontece quando uma pessoa ora para impressionar os outros. Ela finge que é muito espiritual, mas no fundo, não é. Tem muita gente que faz isso. Oram alto em público para que todos pensem que são pessoas muito próximas de Deus, mas só estão buscando aplauso. Jesus disse que essa é a única recompensa que essas pessoas vão receber: o reconhecimento dos homens. Elas não estão orando de verdade para Deus. Então, temos que tomar muito cuidado para não usar a oração como uma forma de mostrar algo que não somos. O que Jesus quer de nós é sinceridade. Ele quer que a gente se afaste de todo tipo de fingimento e fale diretamente com Deus, sem querer impressionar os outros. A oração é um momento entre nós e Deus, e Ele conhece o nosso coração. Não precisamos fingir. Além de evitar a hipocrisia, Jesus nos ensinou a não fazer repetições vazias. Ele criticou aqueles que oravam repetindo a mesma coisa várias vezes, achando que quanto mais falassem, mais Deus ouviria. Isso não faz sentido. Deus não é como os deuses falsos, em que as pessoas acreditavam na época, que precisavam ser convencidos a fazer alguma coisa. Nosso Deus sabe exatamente do que precisamos, antes mesmo de pedirmos. Jesus nos ensina que a oração deve ser algo natural, uma conversa com Deus. Não é necessário ficar repetindo as mesmas palavras, como se elas tivessem algum tipo de poder mágico. O que Ele quer é que a gente seja honesto e fale o que está no nosso coração. Não é o número de palavras que faz uma oração ser ouvida, mas sim a sinceridade com que falamos. Isso também não quer dizer que não podemos orar várias vezes pelo mesmo pedido. Perseverar na oração é importante, e às vezes precisamos continuar pedindo, conversando com Deus sobre aquilo que nos preocupa. Mas isso é bem diferente de repetir uma oração sem pensar no que estamos dizendo. Deus quer que tenhamos uma conversa real com Ele, que argumentemos, que falemos com o coração aberto. E quando insistimos de maneira sincera, Ele responde. Jesus também nos ensinou o modelo perfeito de oração, o Pai Nosso. Mas será que Ele quis dizer que devemos orar essa mesma oração sempre, todos os dias? Não exatamente. O Pai Nosso é mais como uma orientação, um modelo de como devemos orar, colocando Deus em primeiro lugar, pedindo pelas nossas necessidades e pelas necessidades dos outros. Quando oramos o Pai Nosso, não devemos apenas repetir as palavras, mas entender o que estamos dizendo e refletir sobre como isso se aplica à nossa vida. Por exemplo, ao dizer, venha a nós o teu reino, estamos pedindo para que a vontade de Deus se cumpra, não só na nossa vida, mas no mundo todo. Isso nos ajuda a lembrar que nossas orações não são apenas para os nossos desejos, mas também para os planos de Deus. Cada parte do Pai Nosso é um lembrete do que é importante na nossa vida de oração. Agora, como devemos orar no dia a dia? Jesus nos encoraja a orar sem cessar. Isso não quer dizer que precisamos estar em oração formal o tempo todo, mas que podemos falar com Deus em qualquer momento do nosso dia. Seja no trabalho, em casa, no trânsito, podemos fazer pequenas orações,
agradecendo, pedindo ajuda, intercedendo por outras pessoas. A oração não precisa ser sempre em um lugar isolado. Ela pode fazer parte de cada momento da nossa vida. Por outro lado, também é importante separar um tempo para orar com mais calma, em um lugar tranquilo, onde possamos nos concentrar e falar com Deus com mais profundidade. Esse tempo especial é muito valioso, pois nos permite ouvir a voz de Deus com mais clareza e trazer nossas necessidades e as necessidades dos outros diante dele. E quando oramos, precisamos estar atentos às nossas motivações. Estamos orando para nos conectar com Deus ou para impressionar os outros? Lembre-se, Deus conhece o nosso coração e sabe quando estamos sendo sinceros. Ele nos ouve quando oramos com fé, humildade e honestidade. A oração não é um ritual, é uma conversa com o nosso Pai. A oração é um dos pilares mais importantes da vida cristã, uma prática essencial para nos aproximarmos de Deus e mantermos um relacionamento íntimo com Ele. Mais do que apenas pedir por coisas, a oração é um momento de conexão, onde podemos adorar, agradecer, confessar nossos pecados e buscar orientação para nossas vidas. Jesus nos ensinou que a oração é uma conversa direta com o Pai. Não precisamos de intermediários, fórmulas mágicas ou palavras difíceis. O que Deus deseja é que sejamos sinceros, falando com Ele como falaríamos com alguém próximo, abrindo nosso coração e sendo autênticos. A oração também é um ato de fé. Quando oramos, acreditamos que Deus nos ouve, se importa com o que dizemos e responde da maneira que é melhor para nós, mesmo que às vezes a resposta demore ou não seja exatamente o que esperávamos. É nesse processo que aprendemos a confiar mais em Deus e a depender dele, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Outro ponto importante é que a oração não deve ser algo restrito a momentos de crise. Muitas vezes, oramos com mais intensidade quando estamos em dificuldades, mas a oração deve fazer parte de todos os momentos da nossa vida. Seja para pedir ajuda, agradecer por uma bênção recebida ou simplesmente para buscar paz e sabedoria, Deus quer que oremos continuamente, em todo o tempo. Por isso, a oração é tanto um diálogo quanto uma disciplina. Como em qualquer relacionamento, a constância faz diferença. Quando cultivamos o hábito de orar regularmente, nossa fé cresce, nossa sensibilidade à voz de Deus aumenta e nossa vida espiritual se fortalece. Em resumo, orar é mais do que uma obrigação ou um dever. É uma oportunidade de caminhar mais perto de Deus, de abrir nossa alma diante dele e de sermos moldados por sua vontade. Já que entendemos melhor como devemos orar, lembre-se de que a oração é um privilégio e uma oportunidade de se conectar com Deus de forma verdadeira. Não se trata de impressionar os outros ou seguir um ritual vazio, mas sim de ter uma conversa sincera com nosso Pai Celestial, que conhece o nosso coração e ouve cada palavra que dizemos com fé. Então, da próxima vez que você for orar, pense no que falamos hoje. Pergunte a si mesmo: estou orando com sinceridade, buscando a vontade de Deus? Ou estou apenas repetindo palavras sem pensar? Vamos fazer da nossa oração um momento real de comunhão com Deus, onde nossa fé se fortalece e nossos corações se abrem para receber a sua direção. Se você gostou desse vídeo e quer continuar aprendendo sobre como crescer espiritualmente, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde os próximos conteúdos. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que também pode se beneficiar dessas reflexões sobre a oração. Obrigado por assistir e que Deus abençoe sua vida de oração. Quero orar com você. Senhor, obrigado pela oportunidade de falarmos diretamente contigo através da oração. Ensina-nos a orar com um coração sincero, sem buscar reconhecimento dos outros, mas querendo estar em tua presença.
Livra-nos da hipocrisia e das repetições vazias, e ajuda-nos a confiar em Ti em todas as situações. Que nossas orações sejam sempre feitas com fé e com a certeza de que Tu ouves e cuidas de nós. Em nome de Jesus, amém.